aprender, entender, ver essas histórias, quem está trabalhando com política pública, né? Quem está trabalhando na prefeitura ou no governo estadual, quem está no mercado, né? Quem seguiu carreira acadêmica, fez mestrado, doutorado, né? Então é legal. Agora vocês vão ter um período bom para aí, vocês podem se organizar também, né? Com a síntese. Vocês vão, como a gente não vai ter aula semana que vem, então vocês vão ter uma folga. Então vocês podem fazer com calma a síntese, né? Professor, você está me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Antes da aula começar, eu queria só comentar um detalhe com o senhor. A vantagem de ir para países que ninguém vai é que não tem turismo de massa. É igual É uma maravilha. É igual ir para Sem Peixe, pô. Eu preciso ir para lá, então. Preciso chegar lá logo, antes que vira... Mas a pergunta é, existe um país que não tem turismo, um fluxo contínuo de turistas que não tem turismo? Existe, o professor. quê? Qual? Butão? Eu estive o que é? Qual? Butão? Nepal? Não, Nepal tem. O Nepal recebe muito turista, né? Recebe muito mais desse que eu vou falar agora. E eu fui o último que eu fui, professor. Qual? O último. O senhor já citou ele hoje, durante a aula. O senhor citou ele hoje, uma mulher que o senhor conheceu. Do Afeganistão? Ou do Afeganistão? E do Irã. Do Irã, Eu tive nos dois. Que legal, que Tive legal. nos dois. E foi o último país que eu fui. Eu saí no último avião antes da pandemia. Que legal. No último avião. Pro Irã e pro Afeganistão? Você foi em sequência? Pro Irã. Afeganistão primeiro e por último Irã. Foi incrível, não tem ninguém lá turista, não tem. Esses países fechados, eles são assim, quase que uma viagem no tempo, né, sabe? Foi mesmo. Isso é interessante, né? Imagina visitar a Demais. Coreia do Norte, visitar o Irã, né, que tem um berço arqueológico, né, rico, cultural, religioso, né? Então deve ser uma experiência muito rica. Foi mesmo. E tem a barreira da língua, né? Tem a barreira da cultura, tem a barreira da religião, né? Que deve ser muito rico, né? Sem querer lá você aprende, né? Exatamente. O tempo todo você tem que ser obrigado a aprender, né? E eu fui sozinho, como sempre, viajo só sozinho pelo mundo aí. E eu não tinha guia turístico, não tinha ninguém, nem guia turístico tem lá, não é um país turístico. Aí eu passei, foi muito bom, foi maravilhoso. Que legal. O mais acolhedor que eu conheci na vida foi lá. Sem dúvida. Povo muito acolhedor, super carinhoso. Eles sempre deixam claro que eles não refletem o governo. Eles sempre falam, em toda parte. Muito legal. E também tem é um país que tem uma relevância regional, né? O Irã é importante. Exatamente. Então o Irã, ele compete com a Arábia Saudita, ele é importante na dinâmica da Síria, né? Na dinâmica política do Líbano. Então o Irã é um país que disputa poder, e tem apoio da Rússia, então disputa poder com a influência americana e da Arábia Saudita, né? Até a matriz religiosa, né? Eles são xiitas. Então os sunitas e os xiitas não se dão, né? Então, não se dão. Eles se odeiam, né? A religião é ótimo por isso, né? A religião é o seguinte, né? É aquela coisa, né? Em nome da religião você pode fazer qualquer coisa, né? Exatamente. E eu estava chegando em Israel, então eu tive que esconder meu visto, porque Israel é inimigo mortal do Irã. Aí eu tive que omitir, mas que é uma mentira. Mas como que você esconde um visto?
É porque Israel sabe que ninguém dos vizinhos gosta de Israel. Sim. Praticamente ninguém gosta de Israel. Sim. Então Israel já emite um visto num papel à parte. Vem separado. Então eu tive que esconder isso na minha mochila para o Irã não saber que eu estava chegando em Israel também. Entendi, senão você podia ser considerado um possível espião. Exatamente. Não, isso é sério. A gente tá rindo, mas isso é sério. Seríssimo, seríssimo. E eu seria o espião do Ocidente, né? Porque Israel é um Estado americano, né? Cá entre nós. É um Estado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então você já teve Israel? Não, eu estava chegando de lá. Mas eles sabem pelo seu voo, não? Não, mas eu estava vindo, eu digo assim, não na sequência, né? Eu estava vindo do Afeganistão, mas eu tinha estado na mesma viagem. Mesma viagem. Logo antes da pandemia, logo antes. Entendi. Mas caladinho, eu falei, não tive Israel, não. Você podia falar assim, nunca ouvi falar. Não conheço. E vice-versa. Israel também não quer saber de alguém que chegou do Irã. Claro, Muito interessante, a gente tem que ficar caladinho. Hein, gente, vamos retomar. Eu coloquei no grupo aí a programação da Semana do Turismo. Eu não sei se vocês viram, hein, João? Os novatos aí, né? O João, a Helena e a Luciana, né? E a Semana do Turismo, vocês foram informados? Vocês já fizeram inscrição na Semana do Turismo? Eu fui informado, mas eu mesmo não fiz ainda. Ok, mas você está sabendo, vocês estão sabendo, né? Então a Semana do Turismo é interessante, né? Ela é anual, né? Ela existe desde que o curso, desde que o curso foi criado. E a Semana do Turismo é interessante porque ela traz palestras e discussões de pessoas egressos, né, que estão no mercado, e que vão contar sua trajetória no curso, né? Olha, eu formei no FMG, ou formei na UFOP, né, onde tem curso de turismo, ou formei em outro lugar. E aí a entrada no mercado de trabalho, né, na área de hospedagem, ou de agência, ou de guia, vai contar a experiência dos egressos nas políticas públicas, né? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Turismo de Brumadinho, né? Brumadinho que sofreu caos, né? Dois fins de mundo, né? A Vale, né? O rompimento da barreira, né? E a pandemia. Né? Ou eu trabalho na Secretaria de Cultura, na Secult, Secretaria de Estado, né? Então a pessoa vai contar da experiência dela, trazer o que ela faz lá, né? Ou os alunos que seguiram carreira acadêmica, fizeram mestrado, doutorado. Então é interessante para vocês verem, terem contato com egressos e conhecerem um pouco da saída dos alunos, né? Quem foi para o mercado, quem foi para a academia, quem foi para a política pública, né? E perguntar para eles, né? Então é interessante para dar uma real em vocês, né? Porque os alunos, principalmente as pessoas que estão começando a vida acadêmica, né? Começando a vida profissional, estão com 18, 19, 20 anos, não sabem mesmo, né? Porque quando a gente entra na universidade tem uma incógnita, não tem? Tem uma interrogação. O que eu vou fazer aqui? Quando não é um curso clássico, tradicional, tipo direito, medicina, né? Quando eu fiz sociologia também, todo mundo perguntava, pô, você vai, né, virar hippie, né? Eu não, Deus me livre, virar hippie, né, pô, virar mendigo, pô, né? Então, qual que é a sua entrada no mercado de trabalho, né? Aqui o João está escrevendo aqui, eu vou ler, porque às vezes eu perco o chat, né? Aí o João perguntou pro Adson se ele já foi pro Egito. Aí depois, já foi, esse cara já foi no mundo inteiro, então qualquer lugar que você perguntar para ele, ele já foi. Até no Irã ele foi, pô, né? Na Coreia do Norte eu acredito que não, senão ele estaria preso lá até hoje. Senão, a Coreia do Norte é um lugar ótimo, que você vai e não volta, né? Então, ele não foi para lá porque ele é inteligente. Você já respondeu, né? Tá. Então tá bom. Então já respondeu. Oi, professor, bom dia, tudo bem, gente? Bom dia, pode falar, Larissa. Eu queria tirar umas, eu não sei se é dúvidas ou saber se o meu entendimento está certo, porque quando eu fui concluir a minha síntese sobre o primeiro texto, eu coloquei sobre a questão, deixa eu só pegar aqui a palavra que eu até coloquei, a atrofia cultural. E eu fiquei na dúvida em relação a isso, porque, segundo a moça, o que acontece? A princípio,
vê se eu entendi certo, tá? A pessoa, ela tá fazendo um turismo de massa, e mesmo que a gente traz essa democratização de que todo mundo é acessível a todos, só que, querendo ou não, a pessoa que tem um histórico, igual o Alisson, que tem vários conhecimentos, ele tem uma diferença de quem faz que nunca fez. E aí, logo, ela tem objetivos diferentes na viagem. E aí é quando acontece essa situação. É isso mesmo? Que eu tô entendendo certo? Porque eu não me lembro da gente. Eu lembro de você ter falado alguma coisa na aula, eu até anoto as coisas, né? Você ter falado sobre a questão de a gente resumir a experiência do quando a gente viaja, às vezes com lembrancinhas, esse tipo de coisa, que inclusive é uma citação que tem no texto, mas eu não me lembro de você ter falado sobre a atrofia cultural. E aí eu fiquei na dúvida. Eu vou ter que localizar no texto qual o significado qual o uso dessa palavra no contexto, né? Porque agora eu não estou lembrando, não. Se você quiser ler pra gente o trecho, mas uma coisa que a gente não pode deixar de levar em conta, que é fundamental, né? É não romantizar a experiência turística, né? Então, um ponto, como eu disse para vocês no início dessa disciplina, eu falei que aqui é um campo minado, né? Então, a gente não deve demonizar, né, o turismo de massa, não deve achar que o turista de massa é um imbecil, né, que é um robô, um alienado, né? Então, existe muita discussão na literatura que trata o turista de massa como um sujeito alienado, um sujeito que é um predador, né, que vai destruir, que não está nem para o meio ambiente, que é um sujeito irresponsável, né? A gente aqui vai entender a complexidade, a gente vai buscar entender, né? A gente vai construir um conhecimento, um consenso, né, de que é uma experiência complexa. Então, a trajetória, a trajetória de vida de um indivíduo, né, ou seja, a trajetória de consumo, de turismo, de viagem, ela vai alterar ao longo da vida, não é isso? Então, eu já disse isso para vocês. A gente começa. Eu viajei na minha infância com os meus pais, eu ia para o interior de Minas. Né? Eu ia ver minhas primas no interior de Minas. Né? No interior do Maranhão também, então é outro mundo. Meu pai é do Maranhão, minha mãe é do interior de Minas, então eu achava o Maranhão um negócio completamente diferente. Né? Então, você começa a sua trajetória de vida viajando com seus pais. Depois você começa a viajar com amigos, depois você tem autonomia, vai ganhando autonomia financeira, vai viajando sozinho, viajando com um namorado, com a namorada. Depois você viaja em família, né? Que aí complica tudo, né? Porque aí é uma encheção de saco do caramba. Depois você viaja sozinho de novo, você faz igual o Alisson, né? Então, a trajetória do indivíduo, ela muda ao longo, né? As experiências que ela vai tendo muda ao longo da sua trajetória de vida. Então, a gente não deve resumir uma experiência do indivíduo, né? O indivíduo foi na Disney, foi que é um turismo completamente padronizado, né? Tem fila, você fica 3 horas na fila o tempo todo. É um turismo que você consome o tempo todo, um turismo que você tem interação só com trabalhadores do turismo, né? Que você não vê a população local, né? Ou aqueles clubes, né? Chama tudo incluso, né? All inclusive, ou seja, que você está no litoral da Bahia, mas você podia estar no litoral do Ceará, ou você podia estar no litoral de Pernambuco, ou seja, toda a interação que o turista tem é fechada naquele ambiente. O turista não tem interesse ou não tem acesso ao território, né, população local, cultura local. Ele só interage com trabalhadores do turismo, né? Ele interage com garçom, com o pessoal que trabalha naquele hotel. Então a gente tem interessado em entender essas dinâmicas, mas não é para ter uma visão maniqueísta, né? Uma visão que reduz a experiência do indivíduo numa experiência. Né? O indivíduo vai ter várias experiências ao longo da sua trajetória, mas eu preciso ver o significado específico no texto que eu não lembro, Larissa. Se você quiser ler pra gente, ou senão depois eu leio e retomo isso, tá bom? Não, tudo bem. É que agora. É porque assim, como eu li e fui tirando alguns pontos que eu achei importantes, eu tenho que achar no texto também. Mas deixa eu abrir aqui no texto e eu já chamo novamente. Tá Mas é bom. porque, como você estava falando, e aí eu vou dar uma revisão na minha síntese, tinha alguns pontos que eu fiquei na dúvida, assim,
até no entendimento mesmo. Por exemplo, quando ele fala sobre duas abordagens, né? Que a primeira é uma expectativa ideológica, onde a pessoa leva como modelo a classe dominante, a indústria cultural, a mídia. Então, ela vai com o objetivo no local, não necessariamente querendo ter experiências, mas por um... Não sei se eu entendi certo, tá? Mas mais por uma questão que ela tá vendo dos outros, assim. Então, é nesse momento que ela acaba entrando numa bolha do sistema de produção e consumo, e aí ela fica ali. E a segunda discorre de uma modalidade de... Então, essa segunda que eu tô na dúvida. A segunda, eu tinha colocado aqui, que é a questão que você tinha falado sobre quando há uma comunidade de férias. Você até falou sobre quando é feitas as excursões, e aí é criado um tipo de passeios delimitados, tudo bonitinho. Não sei se você lembra disso. E aí, nessa parte, você tinha falado assim que diminui as barreiras de bloqueio da vontade da pessoa de imersão cultural, assim. Se a pessoa não tem tanto medo de participar das coisas ali daquele local. Diferente do primeiro caso. Eu tô entendendo certo? A sua pergunta não está muito clara, não. Se os colegas quiserem participar também, trazer, né? Olha, eu acho importante a gente... as dúvidas, elas vocês têm que trazer, pra gente não... Pra gente esclarecer, né? Vocês não podem ficar com a dúvida guardada. E elas não têm que ser resolvidas de imediato, não, né? A gente pode retomar isso daqui a pouco, ou na próxima aula, ou no chat, no WhatsApp, ou por e-mail. Mas eu acho importante a gente pensar o seguinte: há uma discussão sobre a indústria cultural, né? Então isso é um tema hegemônico nas ciências sociais, né? Como que a indústria cultural, ela vai moldar, ela vai criar desejo, né? E vai condicionar as experiências dos grupos sociais, né? Então a gente vive numa sociedade em que o marketing, a publicidade, a indústria cultural cria desejo ou canaliza o desejo das pessoas. Então, se a gente fosse fazer uma enquete, né, das cidades que essa turma, ou as turmas do IGC, ou os alunos, né, do curso de turismo do IGC, ou de Belo Horizonte, né, se fosse fazer uma pesquisa representativa, uma amostra representativa, quais cidades vocês gostariam de conhecer? Então a gente, só Minas Gerais tem 853 municípios, vocês sabem, né? Minas Gerais é um caos, né? O Brasil tem 5.000 municípios, a França tem uns 800. Então se a gente fosse perguntar quais cidades do mundo vocês gostariam de conhecer, então esse hall de opções, de desejos das pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? Cada um de nós aqui, né, dos 15, as 15 pessoas presentes aqui, cada um tem uma trajetória. A Nayane, né, o Ovidio, a Luísa, a Luciana, a Larissa, o Daniel e etc. A Lisli. Cada uma tem uma trajetória, tem uma certa idiosincrasia. Então a gente poderia esperar aqui que a gente teria um hall muito mais amplo de opções, de desejos. Mas acaba que se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente teria um hall muito limitado, que se repete. Então as pessoas vão falar Paris, Nova York, sei lá, Tóquio, sei lá, né? Então essa questão da indústria cultural é importante. Como que ela canaliza, né, esse fluxo de grupos de pessoas muito diferentes, muito heterogêneas, canaliza para um hall restrito de opções. Isso é fato. Se a gente for pegar os dados da Organização Mundial do Turismo, né, ou do Ministério do Turismo, o fluxo turístico é muito concentrado. Isso é fato. Pega na Europa, por exemplo, né? Porque aqui eu mostrei para vocês o slide, né, da França, qual é o fluxo turístico dos países europeus. Então a França é um país que tem 65 milhões de habitantes, recebe 80 milhões de turistas por ano, né? Oi? Perdão, professor, foi sem querer. Não vi que estava aberto. O Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, recebe 5 milhões de turistas por ano. A gente está falando de turismo internacional, né? A gente não está falando de turismo nacional. Então, há uma concentração do fluxo turístico, né? Então, o turismo de massa, aí por várias razões também, não é nada maniqueísta, não. A gente sempre deve evitar explicações fáceis, né? O capitalismo é mau.
Né? Se a gente tem, eu tenho 47 anos, se eu ficar repetindo que o capitalismo é mal, algum problema eu tenho, né? Assim, eu tenho que entender a lógica, né? Por que os países têm dinâmicas e têm relações sociais diferentes, e apesar de serem capitalistas. Né? Então, por que o Brasil é completamente diferente da Finlândia? Não é isso? Né? Da Noruega, da Dinamarca, por que lá homem e mulher têm licença maternidade? Nos Estados Unidos ninguém tem licença maternidade. Né? Ou seja, as relações sociais, culturais, são muito mais complexas do que o sistema de produção. O sistema de produção capitalista, não é? Eu vendo a minha força de trabalho. Mas os países têm dinâmicas e têm direitos completamente diferentes. Né? Então no Japão, eu não sei qual que é o regime de férias do Japão, mas eu sei que é muito pequeno, nos Estados Unidos também. Então a França tem um regime de férias muito maior. Né? Então a relação que os trabalhadores franceses têm com o tempo livre é muito maior do que no Brasil, ou do que nos Estados Unidos. Então, apesar do regime capitalista ser hegemônico, né? Ele está em quase todos os países do mundo, né? Mas ele tem ritmos diferentes em cada país, mas o acesso a direitos, o acesso ao consumo é muito desigual entre os países. Né? Isso tem muito a ver com as idiosincrasias históricas, culturais dos países. Professor, pode falar. Eu acho, a dúvida que ela teve... Porque eu não sei se eu estou respondendo a dúvida dela, tá vendo? A comunicação entre as pessoas é um mistério, viu, gente? Então ela me trouxe um problema e eu talvez não tenha entendido, mas eu espero que vocês me ajudem a entender e responder a ela. Mas pode falar, João. Então, eu também tive um pouco de dúvida nessa parte, eu estou procurando no texto, não achei aqui a página. Mas eu acho que ela quis se referir também a empobrecimento cultural local, né? Entendi. Quando resume a experiência a um souvenir. Né? É isso que você está chamando de atrofia, Larissa? É isso esse termo atrofia? Quando a baiana não é baiana, quando aquela... Sim. Igual, como é que é lá em Porto Alegre? Como é que chama Porto Alegre? Como é que chama aquele... Gramado? Que parece Europa? Como é que chama? Gramado. Gramado. Isso. Né? Que é uma coisa montada, falsa, né? Por outro lado... É um simulacro. Exemplo, a literatura usa o conceito de simulacro, né? De autenticidade encenada. A gente vai ver isso na aula do dia 22, como que esse conceito de autenticidade é importante para a literatura das ciências sociais sobre o turismo. Então, esse fluxo massificado, né, acaba criando nos territórios essa autenticidade encenada. Então você vai tirar uma foto com a baiana na verdade é paulista, tá, gente? E ela não tem nenhuma relação com a cultura, com a religiosidade, né, daquele... Eu não conheço nada de religião, né? Mas a Bahia tem... Mas será mesmo, professor? Ao mesmo tempo você não... Porque as pessoas, quando consomem esse tipo de turismo, elas sabem que estão comprando isso. Sim. Mas será que também não é uma forma de preservar também essa cultura? Por exemplo, lá no Mato Grosso, o índio, ele veste igual a gente normal, mas aí lá que chega turista, não sei o que... Ele usa celular, né, claro. Ele não está na idade... ele está no período pré-colombo, né? Ele não está no período pré-colombo. Não são todos, né, lógico... Não é toda a tribo, mas algumas tribos... Eu acho o turismo muito válido para tribos para tribos indígenas, que é uma maneira sustentável deles ter sua renda, trabalhar e tal, melhor do que arrendar a terra para garimpo, melhor do que desmatar. Claro. E preserva, ao mesmo tempo, por mais que seja uma coisa meio ensaiada, eles vão lá e botam a roupa quando chega o turista. Tem uma tribo lá em Campo Novo Parecis, tem um turismo, quem quiser conhecer, eu consigo organizar, indicar. Mas ao mesmo tempo eles estão ali reforçando a cultura deles, por mais que seja mais ou menos igual, mas pelo menos é eles, não é uma paulista que está lá se fazendo de índio. Mas, claro. Pelo menos eles estão, não sou eu, né? Não sou eu, imitando o índio, né? E mesmo tempo, a mesma coisa, cultura, culinária, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? Eu fiquei espantado, porque eu cheguei aqui em Minas Gerais, meu sogro na Minas Gerais, Belo Horizonte não tem nada. Ele conhece o mundo inteiro, é igual o Alisson. Aí a cidade dele ele não conhece. Mas nós brasileiros temos isso, né? Tudo que é dos outros, tudo que é de fora é melhor. E não conhece, mas Belo Horizonte não tem nada a fazer, não tem nada de turismo. Poxa, tem muita coisa aqui que você pode conhecer. Culinária, a cultura de boteco, Mercado Central, queijo, cachaça. O circuito cultural da Praça da Liberdade. O circuito cultural da Praça da Liberdade.
história de Minas. Minas tem um contexto... O Atlético, que vai ter o estádio dele, né? Que vai ser o maior time do Brasil em algum momento, né? Eu não sei quando não, tá, gente? Eu sou atleticano, eu sou realista. O último campeonato brasileiro tem 50 anos, né? Então, é igual o Cometa Halley. Eu brinco que o Galo é igual o Cometa Halley. Passa a cada 50, 70 anos. Então, mas então, João, qual que você acha que é a dúvida? Em alguns lugares pode... Eu não achei no texto. Eu acho que porque no texto ela explora dois pontos de vista, não é isso, Larissa? Duas abordagens para explicar, eu acho que eu não estou achando no texto, mas eu acho que quando ela falou empobrecimento da cultura, acho que atrofia, ela usou o termo atrofia, né? Pode ser. Existe uma discussão de que o turismo de massa ele torna a cultura local. Hein, gente, vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, né? É porque às vezes a internet fica instável, então eu não sei se vocês estão congelados e tal. Mas existe uma discussão de que a cultura de massa ela transforma parte da cultura do território, né, numa cultura, num simulacro, né, numa autenticidade encenada. E que parte desse fluxo turístico vai ficar satisfeita com essa interação, com essa cultura, com esse simulacro, com essa autenticidade encenada. Né? Então, o exemplo da baiana, o exemplo da religiosidade, o exemplo do Olodum, né? Então, claro, aí outros autores vão falar assim, não, o turista ele sabe disso. O turista ele tem consciência de que o primeiro contato dele com um território, com uma cultura, é um contato superficial. É um contato que ele sabe que é encenado. Né? E o turista sabe que para ele ir além disso, né, para ele ir além dessa representação superficial, ele tem que ficar mais tempo naquele território. Então o turista vai incorporar isso e vai retomar, em algum momento ele vai retomar aquela viagem. Ele vai voltar naquele território. Então a gente não deve ter uma compreensão nem romântica do turismo, né? E nem maniqueísta, nem demonizar. Né? Ah não, o turista ele é bobo, o turista é alienado, o turista vai ficar satisfeito com aquela baiana paulista. Não, o turista sabe que se ele quiser ter uma experiência com uma religiosidade de matriz africana, né, ele vai ter que ficar mais tempo naquele território. E vai ter que buscar contato, ele vai ter que ter um interlocutor com aquela cultura. Né, igual uma experiência de visitar uma aldeia indígena. Né? Você pode ir lá e aí o cara larga o celular, né? Ele larga o iPhone dele, larga o Apple dele, o índio, né? E vai lá fazer aquela dança ritual para os babacas, que somos nós. Né? Aí o babaca não é tão babaca assim, porque ele sabe que aquilo é uma representação superficial, igual o João está chamando atenção. Se eu quiser conhecer um pouco do modo de vida daquela comunidade, né? Daquela comunidade que é muito diferente do meu modo de vida, né? Eu vou ter que ficar lá mais tempo, eu vou ter que ter um interlocutor lá. Aí esse interlocutor vai me falar, olha, aqui a gente tem uma comunidade, um grupo indígena, né, que tem 700 pessoas. E as pessoas são diferentes, né, não é todo mundo igual. E aqui, como que é a divisão do trabalho aqui? Aqui as mulheres, o que as mulheres fazem? Os homens... Eu falei na primeira aula, né, na primeira parte, foi que eu indaguei para você. A segunda questão, esse turismo de massa, essa padronização não ajuda a frear esse turismo de massa, o efeito do turismo de massa? Porque, por exemplo, o turista que chega lá na minha cidade, ele fala, o que tem para fazer à noite? Quero ir num barzinho e tal. Eu não vou indicar para ele o boteco, o pé de cana, que eu e meus amigos vão. É que você gosta, né? Que a comida é boa, que é barato. Eu vou indicar o que está na pracinha da cidade, claro, ele quer ver, ele quer ser visto. Você vai indicar o caro, né? O caro padronizado, Padronizado. Sim. Não, você tem razão. Ele no meu boteco ele vai ter que fazer amizade. Exatamente. Tem um esquema, tem um esquema, porque ele é copo sujo. Ele é copo sujo, ele não é bonitinho, né? Não é aquele boteco gourmetizado, né? Igual aqui em Belo Horizonte a gente fala isso. O festival de comida de boteco, a mesma coisa aconteceu com o futebol, né? A minha mulher gosta de falar que a avó dela, ela amava o Galo. Então ela ia em todos os jogos do Galo. E nessa época o Galo tinha, o estádio era geral. O ingresso era muito barato.
né? Você não tinha o futebol não era caro, não era gourmetizado, como é hoje. Né? A mesma coisa o festival Comida de Boteco. Ele transformou aquele tiragosto que você comia caro. Então, antigamente você pagava 10 conto, hoje você paga 40. Né? Então, esse processo também é inevitável também. Né? Por quê? Porque as pessoas querem... tem um molho diferente, tem um chefe. Ou seja, aquele chefe vai trazer uma leitura daquela comida, daquele tropeiro, diferente. Só que você tem que estar disposto a pagar. Em vez de pagar 10 contos, você vai pagar 40. A mesma coisa do futebol. Com a Copa do Mundo, a Copa do Mundo acabou com aquele o acesso popular ao estádio. Né? Aqui em Belo Horizonte se discute muito isso. Então as pessoas que eram pobres, né, as pessoas que são pobres, o acesso ao estádio foi muito mais caro. Né? O ingresso é muito mais caro. O serviço que você paga lá dentro é muito mais caro. Né? Então, essa gourmetização, né, esse aumento do custo de experiências que as pessoas tinham nas suas cidades, mudou mesmo. Né? Mas, Larissa, né, se você quiser retomar a questão, então o turismo de massa, porque essa questão que o João coloca é diferente. Ele fala assim, a literatura vai chamar atenção, a indústria cultural molda o desejo das pessoas. Nós temos aqui 16 pessoas aqui, completamente diferentes. Cada um tem a sua idiosincrasia. Cada um tem a sua trajetória de vida. Né? A Júlia, a Gabriele, a Karina. Só que a gente quer conhecer, todo mundo quer conhecer Nova York. Por quê? Porque Nova York é o melhor lugar do mundo? Não sei. Pode ser, mas pode não ser também. Eu posso preferir conhecer Lima, no Peru. Posso achar Lima muito mais interessante. O clima, a gastronomia, a cor, né? Assim, eu não conheço o Peru, não conheço Machu Picchu, mas eu posso ter né, eu posso querer conhecer um pouco da cultura pré-colombiana, querer conhecer a riqueza gastronômica do Peru, né? Dizem que é uma das gastronomias mais sofisticadas, mais interessantes do mundo, né? A arquitetura e etc. Né? Então, por que todo mundo quer ir para Nova York? Por que todo mundo quer ir para Paris? Né? Ou seja, a indústria cultural ela existe, a gente não pode negar que ela existe. Ela vai canalizar o desejo, né, das pessoas que são diferentes. Né? Agora, isso não significa que as pessoas não vão conhecer também Sem Peixe, Lima, Machu Picchu. Né? Elas vão em Nova York, ou elas vão no Rio de Janeiro, né, que no Brasil esse fluxo turístico, né, o turismo de massa é concentrado no Rio, concentrado nas cidades do litoral, do Nordeste. Elas vão conhecer praia, né, mas elas também vão conhecer outras cidades do Brasil que não tem nada a ver com praia, que não tem nada a ver com o tipo de turismo padronizado, que é o turismo de praia e sol, de litoral. Né? E essa mesma indústria cultural, ela cria uma demanda, né, que vai fazer com que a população local, a cultura local, tem que atender esse turismo padronizado. Então por isso que vai ter essa dança padronizada dos índios, né, que ele vai largar o iPhone dele, vai deixar de ver as notícias do mundo, né, deixar de ler a BBC, o El País, a Folha de São Paulo, etc. E vai simular um ritual indígena que é pré-colombiano, por exemplo, né? Sei lá, que é do século XV, século XVI, sei lá, entendeu? E aí o turista pode ficar satisfeito com isso, o turista pode achar que aquilo é autêntico, mas não é autêntico, aquele ritual não é usado dentro da cerimônia religiosa atual da tribo. Né? Inclusive você tem na tribo pessoas que são evangélicos, são católicos, não é isso? Né? Você tem lá uma comunidade de 1000 índios, indígenas, né? 1000 nativos, e aí você tem uma parte que é católico, evangélico, espírita, ou mantém a religiosidade tradicional daquela cultura, né? Então, a realidade... Tá, professor? Porque a realidade é muito mais complexa, hein? Né? Só não podemos generalizar, porque... Mas é isso que eu estou chamando a atenção, hein, João? Meu ponto aqui é esse. Tem tribos modernas, tem tribos que são mais isoladas, são mais fechadas, né? E o que eu estou chamando... Tem uma visão assim, do Sudeste, que os índios são... ou são nativos, santos, ou são... porque eles são vítimas, não sei o quê, ou são... E outras pessoas têm visão de que índio é predatório também, que ele degrada, que ele explora ouro, que ele desmata, que ele arrenda a terra para garimpeiro, que ele arrenda a terra para animal, que ele anda de iPhone, tudo.
tem dos dois tipos. Sim. Só tomar esse cuidado para a gente não generalizar. Mas é isso que eu estou chamando a atenção, é muito mais complexo, isso que eu estou falando. Para o turista sempre vai ter uma primeira impressão. A gente não pode nem romantizar o turista, nem romantizar o índio, o indígena, o nativo. Você sabe que até essa palavra índio, ela está sendo abolida, né? A gente fala indígena, fala povos tradicionais, né? Está mudando até o vocabulário, né? Povos nativos. Então, é isso que eu estou chamando a atenção, João. A gente não deve romantizar o turismo, nem demonizar o turismo de massa, e nem romantizar a cultura local, né? O indígena, ou o caboclo, ou a comunidade ribeirinha. A gente não deve romantizar, né? A gente tem que ter uma compreensão de que é muito mais complexo do que é nosso preconceito, porque a gente, o tempo todo, o que guia a gente é o nosso preconceito, porque a gente não tem... Tem algum antropólogo aqui? Tem alguém que conhece bem de alguma cultura nativa brasileira? Né? Não tem antropólogo aqui. Então, a gente... o turista, ou seja, essa pergunta não é uma pergunta retórica, os turistas também não são antropólogos. Os turistas também vão se pautar pelo seu preconceito, pelo seu senso comum. A gente se pauta o tempo todo pelo nosso senso comum, né? Pelos nossos preconceitos. Né? Então, a realidade é muito mais complexa. Né? Então, o que a indústria cultural faz? Né? Então, eu achei essa pergunta do João interessante. Ou seja, será que a indústria cultural, será que a padronização dentro das experiências turísticas, dentro de um roteiro, né, rígido, um roteiro específico, né? Um roteiro que vai levar na mesma igreja os grupos, né? Leva na mesma igreja em Ouro Preto, né? Ou seja, você tem grupo de São Paulo, tem grupo do Rio, tem grupo de Belo Horizonte, de turistas de Belo Horizonte, tem grupo de estrangeiros, de franceses, de holandeses, de dinamarqueses, e o guia vai levar na mesma igreja, né? Porque Ouro Preto tem mais de uma igreja, você sabe, né? Ouro Preto tem, sei lá quantas igrejas tem, não sei. Eu não sou especialista, né, em Ouro Preto, então eu não sei, tem 15 igrejas, 20 igrejas barrocas, né, coloniais, e vai levar na mesma igreja, a igreja que tem lá a arte do Aleijadinho. Aí vai falar um pouco do Aleijadinho, vai falar um pouco da história de Ouro Preto e tal. E depois leva no mesmo restaurante, todo mundo come no mesmo restaurante, porque ele tem um convênio, né, gente? Ele não faz isso porque não é de forma aleatória. Depois ele vai levar numa lojinha de souvenir. Aí as pessoas vão comprar essa arte de barro, não é isso? Vão comprar aquele artesanato de barro, etc, etc, etc. E as pessoas vão embora satisfeitas com Ouro Preto. Então, Ouro Preto é só aquilo? É só essa experiência turística? Não, não é. A gente sabe disso. Por que o guia faz isso? É para preservar territórios de Ouro Preto que podem sofrer algum dano com o fluxo turístico? Não, não é. Ele faz isso porque ele tem, do ponto de vista da logística, para ele, do ponto de vista de otimizar o deslocamento, né, o local para comer, o local para conhecer, é mais prático para ele. Ele ganha assim, ele organiza melhor o tempo dele, então ele ganha com isso. Então o guia está sendo racional, né? Está seguindo uma questão logística. Né? É o que o turista quer ver também, professor. Não, mas é isso que eu estou falando, não é tão simples assim. Você mesmo falou, a gente não pode simplificar a realidade, João. Então, os turistas podem querer conhecer outras igrejas, comer em outros restaurantes, levar a outras lojas, em outros souvenirs, ou não comprar nada. Ah, gente, a gente vai pular a lojinha, tudo bem? Aí, vamos imaginar que o perfil do turista são pessoas mais experientes, né? Pessoas mais velhas, né? Tipo eu, o João, o Alisson, né? Aqui tem os meninos de 20 anos, são inexperientes, não sabem nada da vida, né? É igual o conselho do Nelson Rodrigues, né? Qual que é o conselho do Nelson Rodrigues para os jovens? Vocês sabem? Envelheçam, né? Ou seja, né? Deixa que ser naif, deixa que ser jacu, né? O Nelson Rodrigues fala, com 18 anos eu não conseguia nem dar bom dia para uma mulher, né? Ou seja, deixa que ser ingênuo, naif, jacu e cresça, aprenda, né? Envelheça, é isso que o Nelson Rodrigues quer dizer. Então, vamos imaginar que para os turistas naifes, os turistas que nunca foram em Ouro Preto, aquela experiência esgota Ouro Preto. Né? E para mim, que já fui em Ouro Preto muitas vezes, não. Eu vou achar aquilo padronizado, vou achar aquilo pobre, esquemático. Né? Você está entendendo? Então, a realidade é muito... Aí o João falou assim, o João que é guia vai defender os guias. Vai falar, não, é isso mesmo que o turista quer ver. Não, não é, João. A realidade é complexa. Lembra que você falou? A gente não pode ser esquemático. A gente não pode ser esquemático e achar que todo mundo é igual. Você está sem som, João. Hein, João? Perdão. É que, em geral, não vou generalizar. Realmente, não posso generalizar. Mas, em geral,
As pessoas, eu quero ver a igreja do Aleijadinho, quero ver as obras do Aleijadinho. Mas é mais complexo do que isso. Porque isso tem a ver com a Tá, trajetória das pessoas, tem a ver com a experiência. A minha bagagem cultural, João, eu já fui em Ouro Preto, Quem não quer ver isso, né? Eu já fui em Ouro Preto várias vezes. Então, uma pessoa que vai lá e acha que a experiência é Ouro Preto, eu vou achar que é uma pessoa ingênua. Ouro Preto é muito mais que isso. Você poderia conhecer uma mina de extração de ouro, uma mina que morreram 500 escravos, né? Teve um acidente e tal. Então você vai conhecer a história, que é muito mais complexa, não é isso? Então, pois é, depois eu fui descobrir que Ouro Preto é uma cidade universitária também, né? Claro, lá tem o FOP, né? O FOP. Depois da segunda visita que eu fui descobrir isso. E depois da segunda visita que eu vim por trás, que eu vim de Ouro Branco, eu vi o tamanho de Ouro Preto. Sabe? A gente acha que Ouro Preto é só aquele centrinho. Só o centrinho, E aquela parte que o turista visita, né? Que é o turista. Na segunda vez eu já vim por trás, vim por Ouro Branco, e eu vi o tamanho de Ouro Preto. Falei, peraí, tem uma outra economia aqui, né? Tem, claro. Então, tudo isso o turista vai ganhando ao longo da sua trajetória de vida, né? Você não espera que o turista chegue lá e saiba tudo de Ouro Preto, né? E se o turista se ele ficar preso nessa experiência padronizada do guia e da CVC, ele pode voltar em Ouro Preto N vezes, X vezes, e nunca ir além desse roteiro muito rígido, né? Então lá em Ouro Preto, por exemplo, é muito famoso por causa das festas das moradias dos estudantes. Como que chama as moradias dos estudantes? Residência. Os rocks. As festas lá chamam rocks. Então é uma zona, viu, gente? É tipo Sodoma e Gomorra, tá? Então se você vai para as festas das repúblicas, chamam de república, é Sodoma e Gomorra, né? Então é outro tipo de experiência turística, né? Então é gente mais jovem, né? Então Ouro Preto é muito rico, é muito complexo. A gente não pode resumir Ouro Preto numa pessoa, por um grupo que vai no pacote turístico e volta lá em Ouro Preto todo ano. Vai no mesmo lugar, né? Então é isso, a realidade é complexa. Hein, gente? Daqui a pouquinho a gente tem que interromper, não é isso? E aí a gente faz um intervalo também, é o mesmo, aqui a aula é padronizada, viu, gente? É o mesmo esquema. Daqui a pouquinho encerra, a gente faz um café, toma um café, come, bebe água e a gente volta. Eu mando o link para vocês no grupo e a gente volta mais ou menos 10 horas, 10h05, tá bom? Ok? Então, eu quero ouvir mais vocês, né? Porque a discussão da democracia... Aqui a gente tem um que eu chamei de paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um processo de democratização, de inclusão do turismo, a gente tem o que é literatura, não sou eu, né? A literatura das ciências sociais, que estuda o turismo, vai chamar de... Ao mesmo tempo que você tem esse processo de democratização, né? Que é um processo que não é irreversível, né? Que ele está sujeito, não é linear, não é uma evolução, ele está sujeito a regressos, né? A idas e vindas, está sujeito à economia, a esses determinantes estruturais dos países, né? Então o Brasil teve um boom turístico no governo Lula 1 e 2, depois teve uma recessão com o governo da Dilma, agora a gente está no caos. Então, né, lembra que as pessoas... Vocês lembram que a imprensa chamava a atenção de que aeroporto virou rodoviária? Vocês lembram disso? Tá massificando, tá popularizando, né? Então você vai no aeroporto hoje, você não tem só madame de casaco, né? Você tem agora gente de chinelo, você tem agora gente com cara de periferia, vocês lembram? Então teve até a imprensa cobriu isso um pouco, né? Desse choque de que o aeroporto era um lugar exclusivo, né, da elite, e virou rodoviária. Então agora todo mundo tá de chinelo, havaiana, todo mundo, né? Ou seja, isso é um processo de democratização, é um processo de ampliação da experiência de viagem, da experiência turística, né? Um processo positivo. E aí a gente entrou numa recessão econômica e aí isso recuou, não é isso? Então essa democratização no Brasil, ela não é um processo consolidado, é um processo em construção. Mas ao mesmo tempo que essa democratização ocorre, você tem um processo que a literatura investiga, né, de padronização das experiências turísticas, né? Então tem aquela oposição entre o turista e o viajante. Então quando você olha o período deixa eu abrir um quadrozinho aqui, que é o período pré-turismo de massa, né, a literatura chama isso de o período da viagem, do viajante.
Né? O viajante é aquele sujeito que quer interagir com a cultura local, que quer conhecer os valores da cultura local, que quer algum tipo de transformação, de mudança. Aí, essa é a oposição, tá? Aqui eu estou colocando de uma forma bem maniqueísta. O turista não, o turista é o sujeito consumista, o sujeito conformista, o sujeito que quer conforto, ele quer serviço, não é isso? Então, a literatura, de uma forma esquemática, tá? Não é tão simples assim. Então, tem essa oposição. No pós-turismo de massa, o viajante vira o turista, que é aquele sujeito que só quer interagir com os trabalhadores do turismo. Né? Então, um exemplo clássico que a literatura estuda são esses resorts, né, de all-inclusive. Então, o sujeito vai para um clube na Bahia, né, e fica 7 dias lá, né, dentro da piscina molhada, com as crianças fazendo xixi na água, aquela coisa gostosa. Aí come, o paulista vai lá comer pizza. Então ele fica 7 dias interagindo só com o grupo dele, né? E só com trabalhadores do turismo. Ele não sai para conhecer o território, ele não tem interesse. Ou se ele sair, ele vai falar assim, pô, mas aqui já tá pago mesmo. Sabe aquela história que a gente fala pro filho da gente? Pô, mas já tá pago mesmo, pô. Por que você vai comer fora se o pacote já tá pago? Não é isso? Então come aqui mesmo, o restaurante do hotel tá bom, né? Aí, para sair, você tem que pegar carro, você tem que dirigir, né? Você vai comer uma comida diferente, você vai ver pessoas que não são bonitinhas, né? Não é todo mundo. Né? Às vezes você vai ter acesso a um serviço, não é um serviço para turista, né? Um restaurante popular, um restaurante que não tem o padrão, né, do hotel, claro, né? Então, esse modo, né, modo operandi, né, modus operandi desses hotéis, desses parques temáticos, né, eles acabam criando uma bolha turística, né, uma bolha que isola o turista, né? Aqui, ó, o João escreveu aqui, Larissa, se você quiser comentar aqui, ó, acredito que a Larissa se referiu a essa no final da página 33 e 34. É o que ela falou, eu acho que eu achei que está na página 33 e 34. Hein, Larissa, se você quiser comentar, é isso mesmo? Assim, na verdade, meio que vocês responderam no decorrer da conversa aí o que eu tava questionando. Entendi. Mas tá na página 34 mesmo, sobre a abordagem, que a moça cita em 2 abordagens essa explicação do que você tava falando até agora, sabe? Do que se trata a pessoa como bolha e a pessoa que quer participar da cultura local, dessa imersão cultural. Então, essa bolha, que a literatura chama de bolha turística, né, ela cria uma barreira para o turista ir além daquela experiência turística. E além da experiência turística de serviço, de ser servido, né, do que a literatura chama desse turista consumista conformista, né? Aí, gente, eu queria ouvir também os alunos que não falam, né? Porque o professor quer saber se o ritmo da turma, né? O ritmo da turma é muito desigual, se as dúvidas, né? Eu queria ouvir a Luísa, a Júlia, a Helena, o Ovídio, né? Vocês podem falar com a câmera aberta ou podem deixar a câmera fechada, né? A Karina, a Larissa Ferreira. Eu queria ouvir, vocês conseguiram fazer a síntese? Vocês têm quais dúvidas, quais questões vocês querem discutir? Hein, gente? Pode falar. Nayane. Eu acho que a Larissa Ferreira sou eu, professor. A Larissa foi mal, a Larissa já falou, pô, foi mal. A Laura, a Lisli, né? Eu quero ouvir os alunos que o que a gente chama de maioria silenciosa, né? Quais são as dúvidas, né? O que vocês querem discutir? Quais pontos vocês querem explorar, né? Para a gente não ficar só nos alunos que participam, né? Nayane, cadê você, Nayane? Você está entre nós? É igual o Centro Espírita, né? Lisli, cadê você, Lisli? Aí, ó, eu demoro para ter dúvida porque eu demoro a absorver tudo. Não, tudo bem, não precisa ser agora, não. Você pode trazer a dúvida mais tarde, né? Júlia, você está entre nós ou você está igual meu filho, né? Meu filho, quando estava no ensino remoto, ele ficava jogando o tempo todo, né? Então eu ia lá, brigava com ele, esculhambava ele, mas não adiantava, ele ficava jogando. Porque ele também ficava com a câmera fechada, né? Então esse negócio de ficar com a câmera fechada é chato por isso. Você não sabe se o aluno está jogando joguinho
Agora meu filho já voltou para o ensino presencial, graças a Deus, né? Então ele está mais normal agora. Está comendo, está dormindo, né? Está interagindo, porque antes ele estava... O Diogo escreveu aqui no chat. Vocês podem usar o chat também, gente. Aqui, ó. Eu tive um pouco de dificuldade em elaborar a síntese, senti que estava um pouco repetitivo. Hein, gente, vários alunos me enviaram a síntese em construção. Ah, professor, dá uma lida aí, vê se está coerente. Aí eu li e respondi para o aluno, tá bom, tá claro. Aí alguns alunos eu falei, não, joga fora, queima, né? Esconde isso, faz de novo, melhora. Seu texto está um lixo, tô brincando. Não falei assim não, porque senão desmotiva o aluno. Mas eu coloquei questões, ó, desenvolve isso, desenvolve aquilo, né? Explora esse paradoxo da democratização, padronização, né? Eu pedi para ele desenvolver alguns pontos. Ok? Então, alguns alunos me enviaram a síntese para eu ler. E eu li e respondi. Né? Eu respondi, li e tal. Então, esses alunos vão tirar 10, viu, gente? Os alunos, né, Caxias, tal, que mandam com antecedência. Aí, aí, ó, o Diogo falou que foi um desses alunos lá. Então, eu respondi para os alunos avança nesse ponto, explora essa questão da padronização, da massificação, né? Esse paradoxo, democratização, massificação, né? Explora os impactos que o turismo de massa gera no território. Quais são esses impactos? Né? É poluição, é degradação ambiental, é degradação do patrimônio histórico, né? Como que a política pública pode ser um anteparo para isso? Né? Essa questão que o João colocou é uma questão que eu nunca tinha ouvido de aluno. Né? Será que a padronização, esses roteiros rígidos, não é uma forma de conter o turismo de massa, né? De colocar certos limites para o turismo? Essa é uma questão interessante, tá vendo? Vocês podem explorar essa questão também. Eu nunca pensei nessa questão. Vocês podem explorar essa questão, criticar. Não, na verdade, o turismo de massa, ele destrói. Né? O turismo desse pacote destrói. É o caso de Veneza, por exemplo. Quando a gente foi estudar a turismofobia, que não é uma coisa que não existe no Brasil, mas não significa que os efeitos da turismofobia não existam no Brasil. O termo foi criado na Espanha, em Barcelona. Então, as cidades europeias têm um patamar de fluxo turístico muito... A magnitude é estratosférica. Não existe no Brasil isso. Né? Veneza receber 40 milhões de turistas, né? Esses lugares, essas cidades europeias. Então, eles têm problemas diferentes dos nossos. Mas aí você pode pensar assim, em Diamantina, quando tem carnaval, falta água. Em Diamantina, o preço da comida sobe. Então, isso é o impacto desse fluxo turístico, né? Você tem sujeira, você tem depredação ambiental, você destrói o ambiente, né? Lá no Mato Grosso, por exemplo, né? Que o João conhece lá muito bem, muito melhor que a gente. Então, se o turismo, se não tiver uma regulação do fluxo turístico, você vai matar, né? Você vai destruir aquele ambiente. É um ambiente muito sensível, muito complexo, né? Então, esse impacto do turismo de massa, eles têm que ser regulados. Você tem que ter política pública. Ou o próprio mercado faz isso. Quando você não tem política pública, o próprio mercado faz isso, né, João? Então você tem as empresas que vão falar, gente, você não pode dar comida para o macaco. Né? Você não pode dar o seu baconzito, o lixo que você está comendo, né, da McDonald's, para o macaco, senão você vai matar o macaco. Você não pode dar resto de plástico, deixar aqueles papéis que vem no McDonald's cheio de molho, aí o animal vai lá, come, engasga e morre. Né? Você tem que ser um comportamento cuidadoso, porque é um ambiente muito frágil. Você não pode agir como se estivesse na sua casa, a gente fala isso, né? Você não pode sujar tudo, você não pode fumar, né? Não, eu só vou fumar aqui e largar o cigarro. Você não pode fazer isso, você pode fumar, mas você tem que ter todo um cuidado. Né? Gente, o tempo está acabando, então a gente vai fazer um intervalo e a gente volta 10h10, tá bom? Pode ser? Então, pausa, todo mundo vai meditar, né, sobre os textos, sobre a síntese, sobre o galo, ok? E a gente volta 10h10. Eu mando o link para vocês no grupo do WhatsApp. E os alunos que não participam, tragam suas dúvidas, né? Participem, tá bom? Então, até mais. Tchau.